Olá, hoje eu quero conversar com você uma série e a gente vai conversar sobre para que servem as obras. Será que você é legalista ou será que você é da graça? Hoje em dia existe um debate grande sobre isso e é muito importante entendermos de verdade a função de cada uma das coisas. Vamos lá? Efésios capítulo 2, versículo 8, tem sido o texto da minha vida, e se você olhar o feed aqui, você vai ver que tem muitas pregações sobre a graça de Deus, e todas elas eu faço em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Vamos ler? Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só, nos últimos tempos, graças a Deus, muita gente tem se levantado para ensinar sobre a graça de Deus, mas a igreja tem uma tendência recorrente de sempre ir de um extremo ao outro e raramente a igreja gosta de ficar no equilíbrio, porque algumas pessoas têm ido para um exagero da pregação sobre a graça de Deus e se perdido e confundido essa relação da graça e obras. Somos salvos por graça, por obras, e aí parece que a igreja vive alternando entre uma graça libertina e um legalismo que não é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas toda vez que alguém se propõe a falar e colocar equilíbrio na pregação da graça, logo se levanta alguém e começa a dizer: você é muito legalista, você é muito moralista, a Bíblia é a graça, você tem que entender que nós estamos na graça, tudo é pela graça. Bom, se você já me ouviu alguma vez, você sabe que eu sou um pregador da graça de Deus. Mas eu queria te mostrar apenas em um livro da Bíblia, não vou ir profundo não, eu vou mostrar em um livro da Bíblia o quanto a Bíblia é insistente sobre o assunto das obras. Eu poderia fazer isso na Bíblia toda, e poderia fazer isso só com Paulo, poderia fazer isso só com Pedro, mas eu vou fazer com um único livro, e é um livro de 3 capítulos, que é o livro de Tito. Eu quero ler alguns versículos com você, do livro de Tito, para você ver como a Bíblia é insistente sobre crentes praticarem boas obras. Olha que coisa interessante. Tito capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Então, esses homens que ele está criticando, as suas obras negam o que eles conhecem a Deus. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 2,7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Conselho do apóstolo Paulo para seu associado Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Tito capítulo 2,14 diz: o qual a si mesmo, falando de Jesus, se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso. O Senhor nos comprou para nós sermos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Capítulo 3, versículo 1 nos diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Capítulo 3, versículo 8 diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. 3,14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então você vê, em um único livro da Bíblia, nós lemos aqui aproximadamente 6 ou 7 textos incentivando os crentes a viver de boas obras, dizendo que as boas obras evidenciam um novo nascimento, dizendo que as boas obras, que os homens desobedientes são reprovados para as boas obras. Então, não existe um evangelho sem obras. A questão é como se dá a salvação e como as obras humanas ou as obras que o crente faz, como é que elas se relacionam com a graça de Deus. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo da próxima semana, você não pode perder. Um grande abraço.